Graça e paz abençoados, todos reunidos para receber o pão vivo que cai do céu, que é a palavra do Senhor, o vivo, não é? Então, todos reunidos, digam amém. Estamos aqui para celebrar tudo o que Cristo fez por nós. Não para celebrar morte, porque Cristo vive, não é? Pense, abençoados, nessa frase. Reflita sobre esta frase. Porque muitos estão aí, né? Coloca-se um homem em uma cruz e sai arrastando, e ali eles dizem que estão comemorando a morte de Jesus. Pense, outro dia uma denominação passou aqui no meu portão e entregou as revistas, né, deles, e mandaram eu, né, era um convite que estavam fazendo para mim, comparecer na congregação deles, e, né, fez alguma ministração lá para mim, e eu disse a eles, mas como que vocês comemoram a morte de Jesus, se Jesus vive? E aí ela, né, a denominação me levou para o Velho Testamento. Então, o Velho Testamento não é para nós. Velho Testamento, Novo Testamento. O Novo Testamento é para nós, abençoado. O Novo Pacto é depois da crucificação e ressurreição de Jesus. Morte e ressurreição de Jesus. Então, muitos ainda não entenderam isto. Mas hoje vai ficar esclarecido para vocês aqui algumas coisas, né? Então, este é o maná, o pão vivo que cai do céu. Isto é uma comida espiritual que vocês vão ouvir. Amém, abençoados? Então, eu vou começar aqui por Lucas, né? Que foi o texto que o Espírito Santo me lembrou. Mateus 26, Jesus vivo ainda em sua carne vai falar. Jesus vivo ainda em sua carne. Mateus 26, aqui é Antiga Aliança, não é Novo Testamento aqui, porque Jesus ainda estava vivo, Jesus falando com o seu povo, Jesus falando com o judeu, Jesus não falando conosco, um povo gentil que somos nós. Mateus 26, verso 26. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu-o e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo, disse Jesus para os seus discípulos. Mas nós não somos discípulos de Jesus de Nazaré, vive em sua carne. Nós não somos judeus. Nós não estávamos naquele tempo. Então, era uma palavra para eles daquele tempo. É preciso entender essas coisas, abençoado. É preciso entender que isso aqui é antiga aliança, pois Jesus ainda não tinha derramado, não é, o seu sangue. Por isso, era uma simbologia para os judeus, uma simbologia judaica, não para nós essa palavra, para eles, amém? Então, Cristo já morreu, já ressuscitou, já derrubou o sangue dele, já ressuscitou ao terceiro dia, não é para nós essa palavra. Mudou a aliança, abençoados. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, pegando, abençoando-o, e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. Então, aquilo era uma simbologia, aquele pedaço de pão era uma simbologia, não era o corpo de Jesus. Era para eles comer e tomar toda aquela ceia ali judaica, enquanto ele não tinha morrido. Mas ele morreu, ressuscitou, é o Espírito Santo em nós, entramos em uma outra aliança. É preciso que os filhos de Deus entendam isto. Aquilo não era o corpo de Jesus. Era uma simbologia. Hebreus 10. Hebreus 10. Hebreus 10. Hebreus 10. A lei, uma simbologia da lei. Nós não estamos debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça de Deus. Hebreus 10.
A lei tendo a sombra dos bens futuros e não a imagem exata. Aquilo era um pão, não era a imagem exata daquilo que viria. A lei, Hebreus 10, 1. A lei tendo a sombra dos bens futuros, né, que viria Jesus Cristo, né, o ressuscitado, ele ia ressuscitar, então aquele corpo dele, aquele pão era uma simbologia, não era o corpo dele. A lei e a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, não pode nunca pelos mesmos sacrifícios continuamente se oferecem de ano em ano a aperfeiçoar os que chegam ao culto. Então, quando você chegar a um culto e houver a santa ceia, estiverem celebrando, olha lá, nunca podem ser aperfeiçoados, olha lá, os que chegam ao culto, então abençoados. Quando você ouve a graça e você vai para a lei, o inimigo tira a semente que foi plantada em você. Eu fui na casa da minha mãe fazer uma visita para ela. Minha mãe, ela é católica, né? Então nós não temos nada contra as pessoas católicas, abençoadas. Católicas é uma denominação. Nós temos contra a doutrina. A graça de Deus, ela bate de frente com a doutrina. Então, a doutrina está errada, porque o pacto mudou. Então, eu estava na casa da minha mãe, chegou lá, ela estava assistindo um filme, né? Nós estamos em março, eles aí estão celebrando, né? Eles não comem carne vermelha, eles não fazem serviços de casa, né? Naquele dia da morte de Jesus. Eles não, então eles têm uma tradição, eles têm um ritual judaico, né, da antiga aliança. Então trouxeram tudo para o Novo Testamento, o novo pacto, que não é essas tradições religiosas. Então é um povo religioso, é um povo que crê em Deus, é um povo que crê em Jesus, né? Uma ovelha do Senhor, mas não está subindo. Esse negócio de fazer e colocar cruz, e colocar um homem na cruz, e os teatros que eles fazem, né, pelas ruas afora, isto celebrando a morte de Jesus, ou tomando, né, um pão celebrando a morte de Jesus, Jesus vive. Jesus não está morto. Então, isto é tradição, rudimentos judaicos, obras que Deus não está recebendo. Pela graça sois salvos, por fé, e não vem de obras. Pela graça sois salvos. Mas isto Deus não está recebendo. Abençoado, não está recebendo. Então, aquilo não era o corpo de Jesus. O pão era uma simbologia da lei, não é? Não era o corpo de Jesus. É preciso que vocês recebam isto abençoado. Então eu estava na casa da minha mãe, não é? E aí nós assistimos um filme, né? Tava até muito legal o filme, não é, abençoados? Porque é doutrina e Deus é Deus, né? Deus não é doutrina, amém, abençoado? Então, olha minha mãe, não olha minha mãe segundo a carne, segundo religiosa, eu não olho a minha mãe dessa forma, eu olho minha mãe como um espírito. Eu olho a minha mãe, nós somos um espírito com Deus abençoado. Deus, Hebreus 9, Deus é Pai dos espíritos. Então, olha a minha mãe, segundo a carne, é minha mãe, aquela que me botou no mundo, a religiosa abençoada. Como tem muitos. Então, mas Deus não é doutrina. Eu olho a minha mãe segundo o espírito e não segundo a carne. Porque é assim que Deus nos vê, segundo o nosso espírito e não segundo a nossa carne. Então, Deus não leva em consideração a ignorância. Você entende, abençoado? Deus não leva, mas depois da graça revelada, depois, né, de você entender a graça e tudo, aí Deus já não se agrada. Então, é reprovado por Deus. Quem está recebendo a graça de Deus está entendendo e está em lei mosaica, lei judaica e está, Deus não se agrada. Então, Deus não está se agradando. Deus não está recebendo esse tipo, né, de adoração, né? Porque isto não é adoração, né? Relembrando morte de alguém que vive.
Então eu fico parada pensando, como assim? Jesus vive e eu estou celebrando a morte. Como assim? Ah, porque nós faz esse tipo de comemoração, esse tipo de festa judaica. Por quê? Porque para lembrar que Jesus morreu pelos meus pecados. Aí você vai na igreja e eles falam que você tem pecado. Aí você tem que perguntar para o seu pastor, ué, mas Jesus não morreu pelos meus pecados? Jesus não remiu os meus pecados? Como que eu sou um pecador? Jesus não aniquilou o pecado, Hebreus 9. Como que eu ainda estou servindo ao pecado? Então, abençoado, essas coisas, a graça não está difícil de entender, não está difícil de receber, mas ainda permanecem, né, em rituais judaicos, em ordenanças da lei. Se você está recebendo a lei, se você está recebendo a graça, você está compartilhando de compartilhando de um corpo não espiritual. Não estão trazendo a verdade para você, então, se ali não tem verdade, eu não tenho que estar ali. Simples assim. Simples assim, abençoado. Então você acaba sendo participante, né, das não verdades. Aí não tá legal não, lá, ali sim tá falando a verdade, ali sim eu tô entendendo, mas aqui não tá legal não. Então você tem que sair, porque eles não vão mudar a pregação deles, abençoado. Entendeu? Eles não têm a graça revelada, não querem falar, não sei. Então, eles não têm, então você é quem tem que sair. Amém? Então, nesse dia, eu tava indo fui fazer uma visita pra minha mãe, era feriado, sexta-feira e tal, né? E, né, então, a doutrina católica, a doutrina, essa que não é a verdadeira, porque isso, abençoado, são rituais, né? Então, isto aí são rituais, Deus não está recebendo. E eu fui na minha mãe fazer uma visita para ela e ela disse, mas eu vou para a igreja hoje. Ela ia cumprir tradição, eu já sabia. Então, ali eu fiquei, tomei ali, conversei um pouquinho com ela, né? Então, comi lá um arroz doce com ela. Então, a gente tem que entender isso, abençoados. Os fracos, eles desconhecem, fracos na fé, eles desconhecem, né? Eles desconhecem a graça de Deus, não é? Então Deus não está levando o tempo da ignorância, não. E muitos nem vão entender, e muitos nem vão receber. Mas Deus sonda e esquadrinha o coração de quem está entendendo e de quem não está entendendo. Deus sonda os corações e esquadrinha os corações de quem está recebendo e de quem não está recebendo. Deus sonda. E aí é bom lembrar sempre a palavra do Senhor. De Deus não se zomba. Ele é justo. Deus é justo, abençoado. Então, vamos lá. Então, fui ali, comi um arroz doce com a minha mãe, passei o dia ali com ela, algumas horinhas, assisti um filme ali, tava passando, né, um filme muito bonito de Jesus, mas eu não confundo mais, porque eu, Maria, recebi a graça de Deus. Não faço mais confusão, não é? Ali eles estavam, estava passando sobre a morte de Estevão, estava passando sobre Paulo caindo no cavalo, estava passando aquele filme. Ela estava assistindo uma TV lá, uma TV Aparecida, e eu sentei e fiquei assistindo o filme com ela, e estava muito legal, mas eu, repito, porque Deus não é Deus de confusão, abençoado, eu já posso assistir e eu não entro em confusão, amém, abençoado? Então, eu já posso ouvir um pregador da lei, eu só fico ouvindo para, né, dizer, olha, ele não está pregando a graça de Deus. Esses dias eu ouvi um pregador da lei da televisão, olha, não falou uma palavra da graça do que Cristo fez, abençoado. Só carne. Essas coisas aí de colocar o homem na cruz e arrastando cruz, obra da carne. Obra de religioso, de alguém que ainda não entendeu que nós estamos na igreja de Cristo espiritual. E aí comi um arroz doce com a minha mãe, assisti o filme, né? Tava passando ali, o Saulo caindo do cavalo, Saulo perseguindo os cristãos, né? E aquela coisa toda que a gente já sabe aí, eu vou falar agora aqui com vocês. Então, vamos ali, abençoado, uma palavra que está aqui em João. Então, o corpo de Cristo não é o pão servido nas igrejas. O corpo de Cristo é um outro e vocês vão saber. Vamos ali, abençoados, para a
João 1. João. Verso 16. Da sua plenitude, todos nós recebemos graça sobre graça. Da plenitude de Deus, todos nós recebemos graça sobre graça. Esta é a palavra que está no meu coração esta semana, não é? Então, a gente vai ali para 1 Coríntios 12, verso 27. 1 Coríntios 12, verso 27. 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12, verso 27. Vocês leem, abençoados. Olha, 1 Coríntios capítulo 12, eu vou ler o verso 27, certo? Vocês podem ler do 12 ao 31, certo? Eu já li, então, como eu quero mostrar e ler mais algo com vocês, então eu vou ler só este verso aqui. Foi o que o Espírito Santo ministrou a minha pessoa. 1 Coríntios 12, verso 27. 1 Coríntios 12, verso 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Então, nós, na nova aliança, abençoados, nem pão. Não. Na nova aliança, olha o corpo de Cristo. Estamos falando do corpo de Cristo espiritual. Ora, vós sois o corpo de Cristo e individualmente membros deste corpo. Cristo, o cabeça, e nós, o corpo. Mão, braço, olho, perna. Então, Paulo relatou isso daqui em 1 Coríntios do verso 12 ao verso 31. Aí é o corpo de Cristo. Não vemos 2 Coríntios 5:16. Não vemos mais deste modo, como um Jesus arrastando, né, na cruz, ou arrastando a cruz. Não vemos mais deste modo. Vemos Jesus segundo Espírito, abençoados. Não vemos mais deste modo, do modo como as pessoas estão vendo, né? Com coroa, sangrando, na cruz, com coroa de espinho, sangrando. Não vemos mais deste modo. Não é bom relembrar obras, né? Judaicas, né? Como se elas pudessem fazer algo por nós, porque a nossa salvação está em Cristo, a nossa eleição em Cristo, a nossa santificação em Cristo. Então, a nossa comunhão está em Cristo e com Cristo. 2 Coríntios 5. Nós não vemos mais assim, abençoado. O corpo de Cristo somos nós. 2 Coríntios 5. 2 Coríntios 5. Olha lá, verso 16. Assim que daqui por diante, ou seja, na nova aliança, depois de morte e ressurreição de Jesus, né? Então, ele vive, certo? Assim que daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Nós não conhecemos esse Jesus mais, né? Que o povo arrasta aí na cruz. Ou que, né, descendo o sangue, ai, coitadinho dele. Nós não o conhecemos assim mais, abençoado. Havia um propósito de Deus. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos mais segundo a carne. Nós não conhecemos Jesus segundo a carne. Aliás, nunca conhecemos Jesus segundo a carne, não. Estávamos lá com ele. Quem estava lá eram os discípulos dele, os seguidores dele, né? Lá em Mateus 26. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, né? Então eu também não conheço a minha mãe, a religiosa, a minha mãe, como mãe minha mesmo, eu nasci do ventre da minha mãe. Mas essa é minha mãe segundo a carne. Eu não vejo mais a minha mãe assim.
Eu vejo a minha mãe no espírito, porque Deus é pai dos espíritos. Pai do meu espírito e do espírito dela. Assim que daqui por diante, a ninguém conhecemos, a ninguém, nem Jesus e nem o amigo do lado, o pai, a mãe, o irmão. Não conhecemos mais ninguém assim. Por quê? Porque o corpo é espiritual agora, pessoal. Agora não é mais simbologia da lei, agora é verídico, agora é verdade. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, ainda que tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo, né? Então Paulo, né, nesse tempo aqui, Paulo e os seus discípulos lá conheceram Jesus segundo a carne. Nós não conhecemos, porque nós nascemos debaixo da graça de Deus. Então ele e o povo dele, eles conheceram Jesus segundo a carne. Né? Então, abençoados, nós não. Nós, então, o povo, tinha um povo que conheceu Jesus segundo a carne, mas nós já nascemos debaixo da graça de Deus, conhecemos o nosso Senhor como o Espírito, certo, abençoado? Então, receba graça sobre graça, abençoados. Amém? Então, vamos lá vamos ali, abençoados, para a velha aliança. Olha, vamos para a velha aliança. Quero ministrar isso aqui com vocês, é importante. Lucas 24, vou ler com vocês. Lucas 24, velha aliança, o tempo ainda que Jesus estava com os seus discípulos, né? Com os seus. Lucas 24. Lucas 24, do 1 ao 8. Lucas 24. Do 1 ao 8. No primeiro dia da semana, né? Então, Lucas vai falar aqui. Lucas vai relatar um fato, uma história. Lucas 24 a 8. No primeiro dia da semana, bem cedo, elas foram ao sepulcro, levando as especiarias que tinha preparado. Acharam a pedra removida do sepulcro, ouçam essa história. Mas quando entraram, não encontraram o corpo de Jesus. Estando elas perplexas a esse respeito, de repente pararam junto delas 2 homens com vestes brilhantes. Anjos, né? Tem anjos por aí, ministrando a graça de Deus. Os anjos não mudam. Os anjos são anjos de Deus, não é? Muda a aliança, mas os anjos permanecem, certo? Estando elas perplexas a esse respeito, de repente pararam junto delas 2 anjos com vestes brilhantes. Elas ficaram tão atemorizadas, nossa, né? Vou lá, acho que encontrei um corpo lá e de repente não está mais lá. Então, claro, as pessoas, né, se assustam, né? E às vezes nem entendem. Elas ficaram tão atemorizadas que se curvaram com o rosto em terra. Mas os homens lhe disseram: por que buscai entre os mortos quem está vivo? Porque os abençoados na face da terra estão procurando, né, comemorando a morte de um Deus que está vivo, Jesus Cristo. Olha, elas ficaram tão atemorizadas que se curvaram com o rosto em terra, mas os homens lhe disseram: por que buscai entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos do que vos disse, estando ainda na Galileia? É necessário que o Filho do Homem, né? É necessário, então, estando elas perplexas a respeito, de repente pararam junto dela 2
homens com vestes brilhantes. Elas ficaram tão atemorizadas que se curvaram com o rosto em terra, mas os homens lhe disseram: por que buscai entre os mortos quem está vivo? Então, os anjos estavam falando com elas. Alô? Os anjos estavam falando com elas. Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos do que vos disse, estando ainda na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores, seja crucificado e ao terceiro dia ressuscite. Lucas 9, 22. Né? Lucas 9, 22. Deixa eu voltar aqui um pouco, abençoado. Lucas 9, verso 22. Olha lá, Jesus quem disse, né? É necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos principais sacerdotes e mestres da lei, seja morto e ressuscitado no terceiro dia. É necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos. E as histórias se repetem, né? Então, a graça de Deus está sendo rejeitada aí, né? Por muitas pessoas religiosas. Pelos principais sacerdotes e mestres da lei, seja morto e ressuscitado no terceiro dia. Então, abençoados, a graça de Deus é rejeitada. Os povos preferem ficar em religiosidade, né? Recebendo graça, sobre graça abençoada, você se reveste, não é? De roupas, né? Alô, abençoado, a graça de Deus nos colocou roupa nova, né? Então, a graça de Deus nos vestiu, né? Com roupas novas, com vestes novas. Atos 9, 1. Atos 9. Atos 9, tava lá, né, comendo um arroz doce com a minha mãe, né, esse tempo de Páscoa judaica, o tempo que o povo, né, não come, não faz serviço, não come carne, não né, é até feriado, né, sexta-feira. Então, abençoados, né, feriado nacional, né, feriado. Atos 9, então eu tava lá assistindo o filme, né, eu tava vendo lá Paulo perseguindo, né, os cristãos lá no caminho de Damasco. E vamos lá, né? Vamos lá, abençoados. Atos 9. Atos 9, para mim terminar essa ministração. Atos 9. Então, por que não comemoramos, né? Morte. De maneira alguma, nem com pão, nem com suco, nem com Santa Ceia. Não comemoramos morte porque ele vive. Porque estão aí procurando ele, aqui e ali, se ele vive? Porque estão comemorando morte de alguém que vive, como diz os anjos, lá em Lucas 24. Por que estáis aí procurando ele, se ele vive e ele ressuscitou? Atos 9, olha lá, ó. Atos 9. Do 1 ao 6. Atos 9. Do 1 ao 6. Basta para que a graça de Deus lhe seja revelada. Saulo, mantendo ainda a ameaça de mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Atos 9, do 1 ao 6. Saulo mantendo, Paulo, né, aqui ainda era Saulo, mas depois se Deus mudou o nome de Jesus Cristo ressuscitado, mudou o nome de Paulo, né? Saulo, mantendo ainda ameaças de mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe carta para a sinagoga de Damasco, a fim de que se encontrasse algum
alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os levasse preso a Jerusalém. Aproximando-se ele de Damasco, na sua viagem, de repente o cercou um resplendor de luz do céu. Era Jesus Cristo ressuscitado, hein? E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Viu, abençoado? Que aqui Jesus Cristo ressuscitado falava. Como entender isso, não é? Mas a religiosidade não deixou os cristãos entender isto. E não ouvem o Senhor. Porque estão na seita lá, ó. Estão em Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré, em sua carne, ele falava com os seus que estavam por ali, né, vivo, né? Então, Jesus de Nazaré, carne, ministrava para a carne, é o que todos hoje fazem, né? Eles ministram só para a carne. Outro dia eu estava olhando uma pregação aqui na televisão de um pastor. Eu falei, nossa, só ministração para a carne. Eles não ministram de jeito nenhum o reino de Deus. Não ministram para o Espírito. Aproximando-se ele de Damasco na sua viagem, de repente o cercou um resplendor de luz do céu e, caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E disse: Quem és, Senhor? Respondeu o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu me persegues. Agora levanta-te, entra na cidade, lá te será dito o que convém fazer. Então, vedes, abençoado, que Cristo vive. Pegou Paulo, pegou eu, pegou muitas pessoas, o Espírito Santo. Pegou muitas pessoas, mas ainda há uma multidão a receber este evangelho. Há uma multidão ainda, né, com Jesus de Nazaré. Há uma multidão que ainda não foi pego como Paulo, pelo Cristo ressuscitado. Aquele que vive e aquele que fala. Amém? Então, fico aqui, por aqui essa ministração. Deixa eu terminar aqui com vocês, abençoados em 1 de Coríntios, para a gente terminar aqui. 1 de Coríntios, então não comemoramos morte de um Senhor que vive e fala. 1 Coríntios, deixa eu ver aqui. Segundo Coríntios, abençoado, desculpa. É 2 Coríntios. A palavra tem que estar na nossa mente e no nosso coração, abençoado. 2 Coríntios. Ó, Coríntios. Ando fazendo muitas ministrações aí na minha página, viu, abençoado? Página Facebook Carmen Macedo, Instagram. Procure, Procure lá por Carmen Macedo, né? E também tô no Instagram e às vezes vem um mover de Deus e eu relato algumas coisas, né? Da graça de Deus lá, amém? 2 Coríntios 6, verso 11. Ó Coríntios, a nossa boca está aberta para vós. O nosso coração está aberto. Não estamos retirando o nosso afeto de vós, mas vós estáis retirando o vosso afeto de nós. Tudo isso, abençoado, às vezes, né? As pessoas são contra o Evangelho. Vocês não são contra nós, vocês são contra o Evangelho de Cristo abençoado. Amém? Então, às vezes vem contra nós porque falamos a verdade que está em Cristo Jesus, não é? Então, abençoado, nós não estamos contra ninguém, amém, abençoado? Nós somos contra a doutrina, não é?
E porque a graça ela bate de frente com esse sistema religioso aí. Bate de frente com o sistema religioso. E aí o sistema religioso não é bem assim. É assim que está escrito, abençoado. Então, vou terminar aqui, olha. Ora, em recompensa disto, falo como a filhos, Paulo falando. Abri também o vosso coração. Abre também o vosso coração. Paulo disse, né? Ora, em recompensa disto, falo com a filhos. Abre também o vosso coração. Abra o coração para receber a graça. Não vos prendais a um jugo desigual com infiéis. O povo que não está pregando a graça de Deus e ainda está em simbologia da lei, dando um corpinho, dando pãozinho para vocês, suquinho na igreja, abençoado, são infiéis. Porque o corpo de Cristo somos nós. Não vos prendais a um jugo desigual. Ou seja, você ouvindo lei, ouvindo graça, Paulo está dizendo, não vos prendais a um jugo desigual, como os infiéis. Pois que sociedade tem a justiça com a injustiça? Pois que sociedade tem a justiça de Deus que diz que você está santificado e salvo pela graça de Deus, santificado em Cristo, não por Santa Ceia. Que justiça tem? Pois que sociedade tem a justiça com a injustiça? Se você não se batizar, você não está salvo. Você precisa se batizar para você se salvar. Que sociedade, abençoado. Vocês estão entendendo, abençoado? Não vos prendais a um jugo desigual, como os infiéis, pois que sociedade tem a justiça com a injustiça? A justiça de Deus. Você é salvo pela graça de Deus, não por obras de batismos, por águas, por aspersão, imersão. Essa é a justiça de Deus. Pois que sociedade tem a justiça com a injustiça? Se você não se batizar, você vai para o inferno, você não está salvo, você não está santificado. Se você não tomar essa santa ceia uma vez por mês, você não está salvo. Você não tem comunhão com Cristo. Pois que sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas? E que harmonia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que acordo tem o templo de Deus com os ídolos? Você aí que é idólatra, né? Idólatra santos aí, tá clara a palavra, né? Pois vós sois santuários de um Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Pelo que sai do meio deles, aparta-vos, diz o Senhor, não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Amém? Graça e paz, abençoados.